Olá, se você convive com uma pessoa que surta, seus problemas acabaram. Eu sou a Carla, eu vim aqui contar tudo que eu descobri sobre surto psicótico, como sair dessa situação. Eu morei com uma pessoa durante 2 anos e meio com um surto psicótico agudo e, eu consegui enxergar a saída, a saída para esse problema. E quando eu digo sair, não é só eu sair da situação e a pessoa e deixar a pessoa surtando. Não é isso. É sair da situação e trazer a pessoa junto. Independente se o surto é agudo, como era no meu caso, né, da pessoa que eu convivi, era aquele surto de ficar louco, 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 de não voltar mais e ter que ser internado, amarrado, sedado e depois ficar aí aquele processo todo, né, de diminuição da atividade cerebral. Então, uma semana sem praticamente conseguir falar, abrir o olho de tanta medicação, aí depois vai tirando, vai vendo como a pessoa reage. Enfim, que isso é bem horrível, bem traumático. É horrível para quem convive também, ver a pessoa naquele estado, tanto da loucura quanto da medicação, né? E, e esse surto é horrível, mas tem um outro tipo de surto que eu acho que é até mais comum, que ele é menos grave, porque a pessoa surta e volta sozinha. Mas geralmente eu acho que ele é, em certa medida, tão grave quanto, porque ele acaba sendo mais comum e ele é mais invisível. Acaba que as pessoas. Ele não é visível para a sociedade. As pessoas não sabem que aquela pessoa pode ser um amor, uma pessoa super bacana. E de repente ela surta em casa e talvez nem ela mesma saiba que ela surta. Como no caso do meu surto psicótico dele, ele não tinha consciência nenhuma, mesmo ficando loucão. Na cabeça dele estava tudo dentro de uma normalidade. E essas pessoas que têm um surto menor, assim, que conseguem voltar, é muito difícil a gente que está de fora dizer se a pessoa tem consciência ou não. E às vezes ela até tem consciência que ela exagerou, mas talvez na cabeça dela não seja tanto quanto é na realidade. E às vezes ela acha que não tem problema nenhum, que não precisa de tratamento. Enfim, então eu vim aqui. Essa minha experiência, eu estava completamente sozinha. Então, assim, a minha história, eu acho importante eu contar, porque além do transtorno mental ser grave, com surto psicótico agudo, existiam também outras situações que que pioravam tudo, assim, situações tão graves quanto o surto. Que eu chegava até a dizer que se não fosse todas essas outras situações também, quase que a doença mental ia ser super tranquilo se fosse só aquilo. E o fato e eram coisas relacionadas à vida pessoal dessa pessoa. Coisas assim, bem horríveis mesmo. Então, que já eram horríveis por si só. Só que se ele tivesse lúcido, se ele tivesse bem, equilibrado, com saúde mental, as coisas ruins não teriam tanta força. Só que como ele estava completamente louco, além de ele não conseguir lidar com aquilo, ele piorava ainda mais. E aí o que eu acho importante? Eu vou dizer pra vocês como é que eu saí dessa situação. Não foi por acaso, eu sei exatamente o que eu fiz. E quando eu comecei a fazer o que eu pensei em fazer, eu comecei a ter resultado positivo. E eu acho importante eu falar da história, porque vocês vão ver que é uma história realmente assim, é uma coisa de novela praticamente. É uma coisa, gente, horrível. E que se você tá vivendo uma situação e você vê assim, caramba, a minha é horrível, mas não chegou a tanto,
E, e eu afirmo que foi o que eu fiz que fez com que as coisas melhorassem. Eu acho que isso assim, é uma tranquilidade para todo mundo, de saber assim, cara, se ela conseguiu, eu também consigo. E então, eu vou fazer, esse é meu primeiro vídeo. Eu ouvi uma frase, um cara falando sobre fazer vídeos. E ele fala assim, que se você, ele fala assim, né, no caso, se a gente tem alguma coisa que sabe que pode melhorar a vida do outro e a gente tá sem coragem de fazer, aí ele fala assim, não faça por você, faça pelo outro. E quando eu penso nisso, de pensar que tem um monte de gente vivendo a situação que eu vivi, que é o verdadeiro inferno, porque só quem sabe, eu acho que para o paciente que tem um transtorno mental é horrível, mas para quem convive, eu acho sim que é mais horrível, sim. E eu sei que tem um monte de gente vivendo nessa situação que não tem, na verdade é muito só, é muito solitário, porque nem a psiquiatria consegue ajudar enquanto o paciente não tem o mínimo de consciência que ele precisa de um tratamento. Porque quando a pessoa sabe que precisa, que está acontecendo alguma coisa e que precisa de um tratamento e ela vai e toma uma medicação e faz o que tem que ser feito, faz o que tem que ser feito e não faz o que não pode ser feito, ok. Eu conheço um monte de gente que tem distúrbios mentais e que logo perceberam isso e que tomam uma medicação mínima e que tem uma vida completamente normal. Só que, em muitos casos, não é isso que acontece. E é uma queda livre para o inferno. Né? É muito rápido. O surto, se ele é mais leve, se ele é esse que a pessoa consegue sair, a queda é mais lenta. Só que ela leva todo mundo que está em volta. É só uma questão de tempo para o ambiente ficar doente. Além daquela pessoa que está com problema não conseguir sair daquilo. E esse surto psicótico mais grave, ele acaba com tudo. Com tudo. Ele acaba com a pessoa e ele acaba com tudo que está em volta. Então, não adianta ficar querendo ajudar sem ter ferramentas, sem ter as ferramentas certas para isso, porque a pessoa que está tentando ajudar, ela vai definhando junto. E... ai, meu Deus. Enfim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo falando da minha história. Por cima, um pouco, mas contar a minha história um pouco por cima, não com detalhes. Porque, primeiro, porque tem muitos detalhes, muitos, e eu ficaria horas falando, e à medida que os assuntos forem exigindo exemplos, eu vou contando detalhes. Eu também não posso contar muita coisa, porque envolve outra pessoa e tem a privacidade dela, eu também não quero expor, né? Então, eu vou fazer um vídeo contando a minha história. E depois eu vou fazer outros vídeos falando, e aí eu vou falar aqui agora o que eu vou falar nos próximos vídeos. Eu vou dizer pra vocês todo o pensamento que eu tive em relação ao que estava acontecendo. No caso dele era transtorno bipolar. E hoje eu entendo a doença mental. Eu poderia dizer que 4 áreas influenciam nesse processo todo. É a área física. E eu não gosto muito de falar isso, porque eu acho que tudo é muito físico, no sentido que... bom, essa é outra questão. A parte física mental. Que sim, existe uma coisa física mental acontecendo dentro do cérebro da pessoa, do paciente. Existe, que é, na verdade, uma parte disso é o que a psiquiatria estuda e é o que a psiquiatria consegue equilibrar através da medicação. Sobre
essa parte mental que a psiquiatria trata, eu não vou falar. Eu acho importante saber, e aí tem uma área especializada nisso, eu não sou psiquiatra. Então, essa parte eu não vou falar. Mas eu vou falar da parte mental relacionada a conexões neurais, neurotransmissores, mais de uma parte que vem da neurociência. E foi graças a esse meu conhecimento que eu consegui desvendar muitas coisas. Tem uma outra parte que é a parte emocional do paciente, que eu também não sou psicóloga, mas eu entendi muito, eu consegui, eu acho, hoje eu vejo cada vida é um quebra-cabeça. E a pessoa que surta, a pessoa que tem um transtorno mental, ela não está conseguindo desvendar esse quebra-cabeça, ela não consegue trabalhar com aquilo ali, ela não tem, por algum motivo ela não consegue trabalhar. E eu ajudei muito, e isso é um processo da pessoa, não adianta a gente fazer pela pessoa, é ela que tem que fazer. Mas eu ajudei de uma maneira tão fundamental, eu consegui enxergar coisas da vida dele a partir do momento que eu ia sabendo de questões da infância, de várias coisas. Eu consegui ligar vários pontos, e quando eu falava para ele, ele falava assim, caramba, é isso! Gente, é exatamente isso! E quando a pessoa vai, que é a coisa da gente ir com uma lanterninha, com um isqueirinho lá para dentro da nossa parte escura, né? Todo mundo tem um lado escuro, todo mundo tem questões mal resolvidas e não adianta a gente botar isso para baixo do tapete, porque isso lá dentro da gente fica rodando, é como um programa e fica trazendo consequências negativas. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar aquilo e trabalhar e desmanchar e soltar, ali já acontece muita cura. Então, eu vou falar dessa parte emocional, eu vou falar também da parte energética, que na minha opinião é a fundamental, eu diria que é a mais importante, que é quem determina mesmo. Para falar da parte energética, eu vou falar de física quântica. Quem me conhece sabe, eu falo de física quântica desde criança. Eu já vislumbrava assim uma possibilidade da gente conseguir ter uma melhora na vida pessoal, uma melhora até no mundo através dos conceitos da física quântica. E não é nada muito imaginativo, são experiências que demonstram como os átomos se comportam. A maneira como os átomos se comportam é a maneira como a realidade existe. E eu não vejo como lidar com um problema sem entender como esse problema passa a existir, como essa realidade passa a existir. A partir da física quântica que eu que eu vi a solução. Porque se eu sei como a realidade existe, e se eu sei como transformar essa realidade, é só fazer o que tem que ser feito. Eu posso transformar completamente 100% da minha realidade. E se a minha realidade, no momento, é conviver com uma pessoa que surta, eu posso mudar isso sim. E eu escolhi fazer isso ajudando essa pessoa. Eu não escolhi fazer isso saindo dessa situação. Mas isso é a critério de cada um. A pessoa pode simplesmente, se é um relacionamento, a pessoa pode estar querendo sair fora e ponto. Ou a pessoa pode estar querendo sair dessa situação de surto, tirar a pessoa dessa situação do inferno, né? E pra ficar junto, ou então para poder ver se o relacionamento, se vai dar certo ou não com uma pessoa bem, sadia. E se é um relacionamento, se é uma situação de familiar, que convive com alguém, mãe e filho, ou irmão, enfim. E se a pessoa, se é uma mãe que está presa a uma situação porque um filho tem problema mental, se é um filho que está preso a uma situação porque a mãe tem problema mental, enfim. A questão é deixar as duas pessoas, quem está convivendo e o paciente, bem. Para então as pessoas decidirem o que querem fazer da vida, mas sem que seja uma situação de obrigação, né? Porque eu não tive coragem de deixar uma pessoa que estava ali precisando muito de ajuda e é muito difícil.
ajudar nesses casos, assim, pessoas de fora. A maioria das pessoas se afastam porque é muito pesado mesmo e não querem se envolver. Então, uma pessoa que tem transtorno mental acaba ficando muito sozinha e só tem a família. No meu caso, a família, ele era sozinho, a família dele não morava aqui, não teve condições de me ajudar, então realmente eu fiquei sozinha. Mas então, vou falar dessa parte energética e vocês vão entender exatamente onde eu quero chegar, exatamente o que dá pra fazer. Antes de começar a fazer, a minha intenção é mostrar que sim, é possível tirar o controle da situação de quem está surtando, porque na doença mental, a pessoa que está com a doença mental, ela meio que está no controle da situação, porque se ela surta, todo mundo vai pro inferno. Se ela tá bem, as coisas melhoram. E a gente fica dependendo da pessoa tá bem ou não. E aí eu vou ensinar como tirar esse controle da pessoa que surta e pegar o controle pra gente. Você assumir o controle da situação. E parece loucura o que eu tô falando. Eu sei que ninguém fala disso. É uma coisa super simples. É lógico, é matemático. E depois que eu explicar tudo, eu tenho certeza que todo mundo vai entender, porque é muito simples, mas não sei, ninguém me falou isso, eu descobri sozinha, eu não conheço ninguém que tenha feito isso com doença mental, enfim. E a quarta área que eu vou falar é sobre a área espiritual. Sim, porque a área espiritual influencia diretamente, e eu não estou falando, não é relacionado à religião, hipótese alguma, não tem nada a ver com religião, e independente de acreditar ou não, rola uma parada espiritual junto, não é só espiritual, mas tem, e aí assim, quando eu falar sobre a causa espiritual, eu vou explicar mais para dizer assim, o que é causa, o que é consequência, mas esse vídeo é mais para dizer para você que eu, pensando nessas 4 áreas, enxerguei o problema e enxerguei a solução. E depois que eu enxerguei a solução, eu comecei a fazer o que tinha que ser feito. E a minha experiência foi a seguinte, no total foram 2 anos e meio de surto. No primeiro ano, inferno, 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 cada vez mais fundo, quando eu achava que não podia piorar mais, piorava. Quem sabe como é um surto psicótico sabe a que situações a pessoa se coloca, envolve polícia, envolve agressão, envolve escassez completa, tanto do paciente quanto da pessoa que está convivendo. Eu perdi tudo. Eu tinha uma empresa, eu perdi a minha empresa, eu perdi todo o meu dinheiro, eu perdi saúde física, eu perdi saúde mental, eu perdi saúde emocional. E isso que eu falo do inferno, hoje eu acho que o inferno é uma dimensão e que a gente pode acessar depois que morre, ou a gente pode acessar em vida. Eu vivi durante um ano no mais profundo inferno. E o que eu fiz depois, e aí depois desse um ano só caindo, eu pensei, eu falei, meu Deus, eu preciso, eu vou morrer, ele vai morrer, a gente vai acabar se continuar desse jeito. E óbvio, né, que ele não, menor chance dele fazer um tratamento psiquiátrico, não existia. E aí que foi onde eu tive toda a sacada e eu comecei a fazer o que eu tinha que fazer. E aí as coisas começaram a melhorar. Foram 6 meses mais ou menos de uma não piora. E aí então depois as coisas começaram a melhorar cada vez mais. E eu vou contar tudo isso, e é muito assunto, eu vou contar tudo isso pra vocês. Eu sei que é uma coisa bem inusitada, eu sei que ninguém fala isso, mas é possível sim você tomar o controle da situação e sair do inferno, tirar a pessoa do inferno também. Hoje, eu achei muitas vezes que ele ia morrer, que, enfim, muitas coisas poderiam ter acontecido. Na verdade, assim, com certeza 3 vezes eu tirei da situação. Ele não estaria vivo. Muito provavelmente, não tem como afirmar 100%, mas, por exemplo, a mãe dele fala, ela tem certeza que se não fosse eu, ele não estaria vivo. Então, assim, eu tirei de uma situação de morte para colocar numa situação de cura. Hoje ele está super bem, como se nada tivesse acontecido.
antes dele estar super bem, eu já sabia que eu podia ensinar as pessoas a fazerem isso, porque eu vi eu tendo resultado e eu falei, caramba, tá acontecendo. Eu tô tendo o resultado que eu achei que eu ia ter mesmo. Então, há muito tempo atrás, eu já sabia, antes dele estar bem, eu já sabia que eu podia, que estava dando certo. E, na verdade, eu não imaginei que do jeito que estava, que ele ia ficar tão bem, tão rápido. Porque aí depois foi uma coisa assim, eu chamo de progressão geométrica quântica. Gente, aqui melhora e daqui a pouco semana que vem melhora 3 vezes mais, e na outra semana melhora 9 vezes mais. E é uma coisa sem fim, sem fim. Cada vez é só coisa, cada dia é uma notícia melhor, cada dia é uma notícia melhor. E é muito engraçado, porque quando tá piorando, é isso, né? A gente acha que não pode piorar e sempre pode piorar. E agora que eu já acho que a gente tá super, assim, numa melhora incrível, que eu já acho que já tá bom, cada dia melhora, cada dia melhora, cada dia melhora. Hoje ele toma uma medicação que não afeta nada a vida dele. Ele não faz as coisas que não pode fazer. Bom, enfim, a questão não é só que ele está tomando uma medicação e está bem. Hoje, ele consegue entender o que levou ele a surtar. E ele está trabalhando todas essas questões muito internas. E isso me deixa muito feliz. E... Ai, tanta coisa para falar. Outra coisa que eu queria dizer é que, assim, eu vou ensinar vocês como ter o controle dessa situação. Eu vou ensinar exatamente como vocês podem dominar a situação e fazer com que o que vocês querem aconteça. E... esqueci o que eu ia falar. Enfim, é isso. Ah, sim, lembrei. Que isso já é muito bom. Na verdade, sair da situação ruim é muito bom. E, pra mim, isso que é o importante. Se isso acontecer, já tá de bom tamanho. Só que aí vem o grande lance. Não é só isso que acontece. Isso é nada perto do que vai acontecer depois. Por quê? O que vocês vão precisar fazer para tomar o controle da situação, quando passar toda a situação, vocês vão ver que a melhor coisa que podia ter acontecido foi isso tudo. Onde hoje, quando eu olho para trás e vejo tudo que aconteceu, o que eu precisei fazer, a transformação que eu precisei fazer em mim para ter o controle da situação, é um presente. Eu agradeço ter acontecido esse inferno todo. Porque hoje não tem como explicar. Vocês vão entender quando eu for explicando passo a passo o que é necessário fazer. E o que acontece? Se vocês conseguirem transformar essa situação negativa em uma situação positiva, vocês vão aprender o caminho. E depois que isso já for resolvido, vocês vão poder usar essas mesmas técnicas para conseguir qualquer coisa na vida. E não é de graça, claro, tem que ter uma determinação, tem que ter disciplina, tem que querer, na verdade tem que querer, é isso. Mas, gente, a impressão que eu tenho é que sim, meus problemas acabaram. Né? Eu tenho várias coisas para resolver, sim, mas se eu sei o que eu tenho que fazer, é só uma questão de tempo para que tudo se resolva. Então, eu quero que a partir de hoje você tenha certeza que muito provavelmente esse seja o início do fim de tudo de ruim que tem acontecido para você. Se você entrou em contato com esse vídeo, talvez você já esteja pronta para mudança, pronto ou pronta. E que é só uma questão de tempo que você vai poder finalmente ter condições de ter a vida que você sempre quis e talvez nunca teve. Eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Minha gente, eu não sou maluca, tá? Eu sei muito bem o que eu tô fazendo, eu sei muito bem o que eu tô falando. Eu sei que é um tabu, praticamente, vir falar de doença mental da maneira que eu vou falar pra vocês. Só que, assim, quem tiver interesse em saber tudo isso que eu tô falando e escutar, é o que eu falei antes, eu tenho certeza que vai entender
e vai conseguir ter todos os resultados que eu tive. Qualquer pessoa que fizer o que eu fiz vai ter os mesmos resultados. A única coisa que pode não dar resultado é se você não fizer nada. Se você continuar assim, aí talvez pode continuar ruim ou piorar. Mas se fizer o que eu fiz, e isso que eu fiz é totalmente acessível para qualquer pessoa. Não precisa ter dinheiro, não precisa sair de casa, não precisa nada externo. Eu vou ensinar você. Não, é incrível. E é isso. Se você quiser deixar algum comentário, eu vou ficar super feliz em ler. E tamo junto, minha gente. Eu acredito que as coisas vão melhorar, que o mundo vai melhorar. E eu tenho como também afirmar isso. As coisas vão melhorar, vão melhorar. E a gente tem uma participação bem importante nisso. E tem aquela frase que a mudança que você quer ver no mundo começa por você. Eu acho que estar convivendo com uma pessoa que surta é uma excelente oportunidade de começar essa mudança que a gente quer ver no mundo por nós, pela nossa casa, pela nossa família, por quem está perto da gente. E fazer o bem sempre vai trazer muita recompensa boa, muita recompensa maior do que o bem que a gente está fazendo para o outro. Tá? Eu convido vocês a entrar nessa jornada e eu garanto que se vocês vierem comigo, vocês jamais, nunca vão se arrepender disso. Beijo, beijo, beijo.